Boa noite, paz, tudo bem com você? Ontem, ontem nós falamos sobre um homem fantástico na Bíblia, chamado Josafá. Josafá saiu da escassez à abundância. Ele saiu da pobreza, da perseguição, da miséria, a uma vida próspera, a uma vida abastada com muitos e muitos recursos. Se você não assistiu esse vídeo, você tem que assistir. Foi ontem. E lá, nesse vídeo, eu trouxe uma chave que fez com que Josafá prosperasse. Hoje, eu quero ler um texto com você. Como está a sua vida pessoal, a sua vida com Deus? Está tendo muita tentação? Está difícil de vencer? O inimigo você percebe que o inimigo está cirandando com você? Eu quero ler com você alguns textos que vai mudar a sua vida, vai te abençoar muito. Fica comigo, que eu quero ler em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 11. Enquanto que você encontra, se você tiver, nós estamos aqui falando sobre a Bíblia, sobre Deus. Não tenho objetivo nenhum de criticar a igreja de ninguém, falar mal de pastor, de ovelha. Quero falar sobre Jesus, falar sobre Deus. Eu aprendi a ter uma fé simples, uma fé que lê e crê. Você já observou que tudo que está na Bíblia é praticamente autoexplicativo? Que não precisa de muita argumentação para compreender? Certo, alguns versículos é mais complicado, eu entendo. Mas 99% você vai lendo, vai compreendendo e faz uma aplicação na sua vida. Isso é o evangelho simples e puro, sem muita firula, sem muita alegoria. É ler, crer e aplicar. Eu quero que você entenda isso, que hoje a sua vida espiritual muda. Em nome de Jesus vai mudar. Vamos para lá? Vamos para a Bíblia? Mateus 4 diz assim, versículo 1. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo, o Espírito de Deus, ao deserto para ser tentado por Satanás. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, Jesus, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da sua boca. O diabo já queria interromper o jejum que Jesus estava fazendo. Jesus ele estava se fortalecendo em Deus. Jesus ele estava crucificando a sua carne, mortificando a carne, para que o espírito tivesse mais fluidez. O diabo veio e tentou interromper, paralisar aquilo que o Espírito de Deus estava fazendo. Jesus venceu como? Com uma resiliência e, claro, citando a palavra. Presta atenção no próximo. Olha o que ele diz. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre um pináculo no templo. Como que o diabo transportou Jesus, ninguém sabe. Se foi em visão ou se os dois transladaram e foram. Mas eles estavam no deserto. Mas o texto diz, e o diabo transportou a cidade santa. Os dois foram para a cidade santa, ficaram em um pináculo bem alto, bem alto, bem alto. Como que isso aconteceu? Isso é um mistério. Ninguém sabe. Mas fato que aconteceu. E isso está na Bíblia. Lembra que eu te falei que o Evangelho é muito simples? Nós não temos que descobrir tudo ou conjecturar. Basta ler e acreditar. Ele disse assim, se tu... Então produziu, transportou o pináculo santo e tal. Ele disse, se tu és o Filho de Deus, o diabo falando, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, olha o diabo usando a Bíblia. Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te-ão pelas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em pedra. E disse Jesus, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. O diabo tentou Jesus usando a própria Bíblia, a própria palavra. E Jesus venceu com a palavra. Observe que é a segunda tentação. As duas tentações, Jesus venceu com a
palavra. Novamente, o diabo transportou a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória, e disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Novamente, o diabo pegou Jesus da cidade santa e levou para um monte muito alto e mostrou todos os reinos, romanos, Grécia, Pérsia, todas as riquezas do mundo, todos os sistemas econômicos, tudo isso eu te darei, se você agora se prostrar e me adorar. Jesus então responde, e disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, sai, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e serviram. Observe que Jesus estava jejuando. Depois de 40 dias, o diabo veio. O diabo tentou com a fome, o diabo tentou com a vaidade pessoal e o diabo tentou com o orgulho, a fama. Observe que Jesus, em nenhum momento, o Jesus não falou para Satanás que nada daquilo não era dele. Jesus, em nenhum momento, falou assim: olha, eu não vou fazer porque você não tem poder, eu não vou fazer porque você não pode me conduzir a um pináculo, você não pode me conduzir a um monte, eu não vou fazer porque esse reino não é seu. Jesus simplesmente contestou pela palavra. E na última tentação, algo acontece, porque Jesus aparentemente concorda com o diabo, quando o diabo diz assim: me adore, porque todos esses reinos são meus e eu vou te dar. Se você me adorar, eu te dou. Jesus repreende e diz: olha, tem um só Deus, somente a ele adorarás. O diabo foi, vieram os anjos de Deus e serviram Jesus, eu acredito, em um banquete especial. O que a gente deve pensar aqui? Nesse momento da tentação de Jesus, ele estava no seu primeiro ano, inaugurando o seu ministério. Era o primeiro ato dele, foi o primeiro momento de Jesus. O reino deste mundo, que o diabo diz, realmente era dele. Tudo era dele. Satanás, ele tinha todo o poder em todos os reinos. Tanto que quando o diabo oferece para Jesus, Jesus não contesta, no sentido de dizer: não é seu, é do Pai. Mas ele contesta dizendo: todo o nosso louvor, toda a nossa adoração é Deus. Jesus, aparentemente, ele fica em silêncio. Ele continua a sua caminhada, ele continua a sua trajetória na agenda humana. Ele desenvolveu um ministério de 3 anos e meio. Nesses 3 anos e meio de Jesus na terra, ele pregou o evangelho, ensinou, fez sinais, fez milagres, maravilhas, andou sobre o mar, ressuscitou mortos. Só que no final do ministério de Jesus, ele vai à cruz. Ele se entrega pelo pecador, ele morre para salvar o pecador, ele morre para que o pecador tenha vida, ele estabelece a justiça de Deus em cima do pecado, ele se fez pecado, Jesus, por nós, ele morre pela nossa salvação. Na cruz, Jesus morreu pelos nossos pecados. Só que Jesus ressuscita. Eu estou reduzindo rápido, estou resumindo muito rápido. Jesus ressuscita. E na ressurreição, a Bíblia diz que ele nos ressuscita com ele. Ele nos ressuscita com ele. Quando Jesus ressuscita, ao 3º dia, você conhece a passagem, ele fica na terra por 40 dias. Jesus morre, ressuscita ao 3º dia, toma a chave do inferno e da morte, passa agora a ser o rei de todas as coisas, ele anda pelo mundo por 40 dias, pregando o evangelho do reino. Durante 40 dias, em nenhum momento a gente vê na Bíblia falando que ele curou enfermos, que ele ressuscitou os mortos. Durante os 40 dias, já ressuscitado, ele pregava o evangelho do reino. No final dos 40 dias, antes de ser assunto aos céus, ele diz algo extraordinário. Ele diz assim: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Jesus, quando ele começa o seu ministério, ele não diz que a glória não era do diabo. Ele se silencia. Mas quando ele morre pelos pecados, ressuscita em glória, ele diz: eu sou Deus. Toda autoridade agora ela é minha. Toda autoridade é minha.
toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Sabe o que Jesus está nos dizendo? Que aquele período agora não é mais do diabo, é dele. Deus agora trouxe para ele, Jesus trouxe para ele toda a autoridade que Adão lá atrás havia entregue para o diabo. Quando Adão pecou, entregou o governo do mundo para o diabo. Quando Jesus morre e ressuscita, ele toma o poder do diabo e agora é dele. Ô, palavra poderosa, hein? Agora é dele, ele venceu. Como que tudo isso aconteceu? Com o jejum. Eu trouxe toda essa história para te mostrar que você vai vencer toda a tentação através do jejum. O jejum, ele te coloca numa posição de fortaleza. O jejum, ele crucifica a sua carne, ele mortifica a sua carne, ele mata os raciocínios humanos, a vaidade humana, a soberba humana. Jejum. Jejum é uma arma que Deus deixou para você vencer o tentador. Jesus, ele venceu porque ele estava jejuando, ele estava no propósito, ele estava ali clamando aos céus. Quando veio a tentação, ele venceu com a palavra. Veio a tentação, ele venceu com a palavra. Veio a tentação, ele venceu com a palavra. O que Jesus nos ensina? Que nós temos que estar jejuando e quando vir a tentação, eu não vou, porque eu pertenço ao Senhor Jesus. O meu nome está escrito no livro da vida. Eu sou santo, eu sou sacerdócio santo, eu sou uma nação escolhida. Então você vence a tentação jejuando e declarando a palavra. Toma posse disso? Se toma posse, fica assim, eu tomo posse em nome de Jesus. E a partir de hoje, vai aprender a jejuar, hein? Você tem que jejuar. Para vencer, tem que jejuar. E todo jejum, como eu falei ontem sobre Josafá, todo jejum tem que estar regado com orações. Oração, declaração da palavra, jejum. Oração, declaração da palavra, jejum. Lembra de Jesus? Ele foi para o monte orar, estava jejuando. Quando veio a tentação, soltou a palavra. Para você, vai orar, vai jejuar. Quando vier a tentação, solta a palavra. Fala em língua dos anjos. Fala em línguas, começa a falar em línguas. Deixa Deus te usar. Você vai perceber que a tentação vem e vai embora e Deus sempre trará vitória para a sua vida. Quer vencer? Jejum e muita oração. Quero orar por você? Pegue aí, escreve aí, faz o seu pedido de oração, escreve lá, tudo posso naquele que me fortalece, escreve, tudo posso naquele que me fortalece. Fala assim, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Escreve assim, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Vou te dar mais uma, escreve aí, fala assim, toda arma forjada contra mim não prosperará. Toda arma forjada contra mim não prosperará. João diz assim, filhinhos, já vencestes o maligno. Escreve assim, eu já venci o principado e a potestade. Eu já venci o maligno em nome de Jesus Cristo. Vamos falar com o nosso Deus? Vamos clamar aos céus para que você tenha uma noite tranquila, uma noite abençoada, uma noite completamente tomada pela glória do nosso Deus. E lembre, jejum essa semana. Se você está sendo tentado, faça um jejum. Faça um jejum. Se você não sabe fazer jejum, eu expliquei como fazer. Assista em um dos vídeos dessa série que eu estou ensinando como fazer jejum, total ou parcial. Vamos orar? Deus, pelo poder que há no nome de Jesus, eu apresento cada irmão, cada irmã em tuas mãos. Guarda a vida deles. Senhor Deus, sustenta para que eles não tropecem com o pé em pedra. Senhor Deus, sustenta, Deus, para que eles não caiam no laço do passarinheiro. Deus, sustenta, Senhor Deus, aqui agora, Pai, pelo poder que há no nome de Jesus, eu repreendo todo o mal. Toda seta que foi lançada, toda investida maligna, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Senhor, eu dou uma ordem para cair por terra. Eu determino agora, em nome de Jesus, que toda maldição desapareça, toda seta caia, toda seta maligna desapareça agora, em nome de Jesus. Senhor, toma cada um pelas mãos, dê forças, Deus. Dê força, Deus, moral, para que eles possam, Deus, jejuar, para que eles possam resistir à tentação de não jejuar. Pai, pelo poder que é no nome de Jesus, eu declaro que cada pessoa que está aqui será forte e fortalecida
pelo teu Espírito Santo, Deus, eu declaro que eles farão proezas e terão uma vida pura em tuas mãos, em Cristo Jesus. Amém? Escreve comigo, diga amém. Eu profetizo sobre a sua vida que você vai ter uma noite tranquila, uma noite calma, uma noite abençoada. Eu profetizo que a sua alegria vem ao amanhecer. Jó diz assim: determinando tu algum negócio, fica firme e a luz brilhará no seu caminho. Eu desejo que você tenha uma excelente noite. Se você gostou desse nosso encontro, envie para 7 pessoas. Envie para 7 pessoas amigas que você ama muito. Envie para essas pessoas que você vai estar abençoando esses irmãos. E no nosso canal, dá um joinha aí que você vai estar contribuindo conosco e vai fazer com que o YouTube entenda que o vídeo é bom e o próprio YouTube vai enviar o vídeo para muitas pessoas. Tá bom? Deus te abençoe, te amo muito e até amanhã. Lembrando que nós temos 2 encontros, 6h23 e às 18 horas. Um grande abraço, Deus te abençoe.